A ANS aprovou no início da noite da última quarta-feira, hoje faz uma semana, em uma reunião extraordinária, a inclusão do exame teste rápido para a detecção da Covid-19 no rol de coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde. Por esse motivo, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o advogado Juliano Pessoa, vindo aqui à TV Mar Canal 525. O que é que muda agora com essa obrigatoriedade do teste rápido da Covid-19 que foi garantido pela Agência Nacional de Saúde? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia quem nos assiste. Na realidade, foi uma ótima notícia, eu diria, que a agência propiciou, porque com esse crescimento exponencial que nós tivemos nos últimos meses, né, do número de casos cada vez mais crescendo, o teste rápido ele consegue trazer uma agilidade maior para que o profissional médico consiga fazer o manejo desse paciente, indicando, de repente, outras medidas que sejam necessárias e isolando o mais rápido possível esse paciente, já que a gente tem hoje uma variante circulando que é extremamente contagiosa e tem um amplo espectro de ação e cada vez mais a gente vê os números crescendo dia a dia. Então, foi muito importante. A ANS já vinha uns 3 meses debatendo sobre a inclusão desse teste, não se chegava num consenso com os representantes das operadoras, mas diante desse crescimento, viu-se que era realmente urgente essa inclusão para que se tenha uma maior quantidade de testes sendo realizados no dia a dia e os profissionais consigam, de repente, conter o crescimento dessa variante. Importante explicar para o telespectador, porque muitos acham que esse teste já existe. Na verdade, eu gostaria que você trouxesse, com essa clareza que você trouxe no primeiro momento para explicar o que vai realmente trazer agora, essas modalidades de teste de Covid e o que passará a ser obrigatório a partir de agora o teste rápido. A diferença é o quê? O tempo, por exemplo, de entrega do resultado, é isso? Exato. O profissional consegue ter, na realidade, o paciente recebe ali em 30, 40 minutos, ele já tem o resultado do teste, né, se positivou ou não. E ele já consegue encaminhar, reportar essa informação para o profissional médico e aí o médico dará sequência. Agora, é importante que a gente destaque aqui, Viderlan, que o paciente ele precisa não procurar diretamente as instituições. Quando a ANS introduz um novo teste, é comum acontecer do paciente ir direto a um laboratório querendo fazer a testagem. Não é o paciente, vale destacar aqui, que escolhe o teste que ele faz. Ele sentiu alguma sintomatologia, ele busca o profissional médico e o médico irá verificar naquele rol de testes disponíveis pela cobertura do plano qual é o que se enquadra da melhor forma e no melhor relato de sintomatologia que o paciente está destacando. Então, ou seja, o médico tem hoje, e aí é importante que a gente ressalta aqui para tranquilizar as pessoas, todos os testes vinculados à Covid-19 hoje têm cobertura obrigatória dos planos de saúde. Então, tem o antígeno, tem o RT-PCR, que ainda é considerado padrão ouro, tem a sorologia, tem o D-dimer, tem vários outros testes acessórios. Então, o médico tem disponível ali um leque de testes. Ele é que verifica o que se encaixa, até porque a ANS, quando ela introduz algum teste novo no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, ela traz uma diretriz de utilização, que é chamada DUT. O que é isso, para que as pessoas entendam? São as regrinhas, os requisitos que cada teste exige para que a cobertura seja efetuada. No caso do antígeno, que foi o teste rápido agora mais recente, ele exige que o paciente esteja sintomático, não assintomático, entre o primeiro e 7º dia de sintoma. Essa é uma das regras. Então, é isso que o paciente precisa entender. Sentiu alguma coisa, busca um profissional e o médico saberá fazer esse manejo aí com esse paciente. Como especialista nos aspectos jurídicos, principalmente quando envolve a questão de plano de saúde, uma operadora ela pode, por exemplo, blindar essa possibilidade de realizar um teste rápido ou um teste para a Covid-19 para saber se o paciente tem ou não, para os recém-chegados, pode, por exemplo, propor isso como carência? A lei veda essa situação? Pergunta, isso é totalmente vedado, tá? Inclusive, não existe carência para a Covid-19. Ela é caracterizada, é classificada como urgência e emergência. Então, se você tiver algum agravamento em face da Covid-19, você pode, amanhã, 24 horas após a contratação, já dispor de toda a cobertura que o plano tem ali, contratualmente falando. Além disso, foi interessante você falar isso, porque, assim, havendo prescrição médica, e o médico naturalmente fundamentando a prescrição, não deve haver qualquer tipo de solicitação de documentação extra. Isso acontecia muito no início da pandemia. O médico prescrevia e a operadora criava barreiras, ou seja, ela ficava questionando a forma que o médico prescreveu,
requerendo alguma documentação complementar, requerendo um exame complementar. Isso não deve acontecer. A ANS, desde o ano passado, já definiu e determinou a cobertura tanto do RT-PCR e agora também do teste rápido, ela é imediata. Então, ou seja, o que é imediata? O paciente chegou ali no laboratório com a sua prescrição médica, no momento que a atendente está digitando os dados no sistema, automaticamente deve-se proceder à cobertura e à autorização de realização do exame. Não deve existir qualquer tipo de solicitação, porque a ideia é esta. A agência, quando ela introduziu rapidamente o teste e de cobertura imediata, ela quer agilizar a quantidade de testes realizados na população, claro, diante do crescimento exponencial que nós estamos assistindo. Agora, naturalmente, pela quantidade de pessoas com sintomas gripais, isso também, porque você acompanha de colapso também, de pessoas querendo realizar o teste rápido, mesmo que a celeridade do resultado possa, por exemplo, fazer com que a demanda passe a ter uma rotatividade, mas de repente o paciente ele ficará preso em levar o resultado do exame, mesmo sendo um teste rápido, para um médico que o recomendou a fazer. Essa situação pode também, dependendo de uma avaliação médica, ficar a critério dele mandar a pessoa fazer também um outro exame em um outro local e dentro de uma forma, por exemplo, bem mais minuciosa. O teste rápido, para efeitos, tem o mesmo valor de um teste comum como o PCR, por exemplo? Olha, veja só, essa aferição, vamos chamar assim, quem fará é o profissional médico. Ele tem a liberdade e a autonomia de fazer, tá? Não é o gestor do plano de saúde que diz certo qual é o teste que o médico solicita nem a quantidade de teste. Por que eu digo isso? Não existe limite de testagem. Então, se o profissional médico verifica que ele recomendou o teste rápido para o paciente e ele não se sentiu confiante com aquele resultado, ele pode querer ratificar essa informação, por exemplo, com o RT-PCR, que é considerado padrão ouro. Certo. Como ele também pode evoluir, nesse caso dê negativo o PCR, ele pode evoluir com a sintomatologia e o médico, a partir do 8º dia, já pode recomendar a sorologia para aquele paciente. E ele pode fazer normalmente? Ele pode fazer normalmente. Então, ou seja, é importante que o médico tenha, é isso que se defende, que o médico tenha disponível todo o arsenal possível para que ele consiga combater de forma eficaz a pandemia, né? E esse avanço de casos, é isso que precisa ficar claro. Então, não existe limitação, o profissional médico, quantas vezes for necessária, se o paciente preencher os requisitos, ele pode fazer a prescrição novamente. A respeito do prazo para ser colocado em prática, a ideia do teste rápido para a detecção da Covid, pelo que estabeleceu a ANS, está valendo já a partir de agora, desde a última quarta-feira, ou ainda existe um prazo para ser colocado em prática e ficar à disposição da sociedade? Ótimo, olha só, na realidade, desde a quinta-feira passada, ou seja, dia subsequente à publicação, que saiu a publicação do Diário Oficial, já está vigente. A gente assistiu aqui anúncios, né, no estado de que os laboratórios estariam fazendo tratativas com os operadores para poder adequar como é que se dará essa cobertura. Mas já tem a vigência. Naturalmente que 1, 2 ou 3 dias é natural que se tenha um ajuste comercial para poder começar a fazer essa liberação. Mas o que se prometeu é que a partir desta segunda-feira agora, dessa semana, já se estaria procedendo essa cobertura naturalmente nas instituições. Então, não deve haver mais qualquer tipo de desculpa, de justificativa nesse sentido, de que ainda está sendo negociado com A ou com B. A ANS determinou que a cobertura é imediata e se o paciente se deparar com uma prescrição e uma negativa em seguida, é importante que ele automaticamente informe isto para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O contato é facílimo, ou pelo 0800 ou pelo site da ANS, ans.gov.br. Ele abre uma reclamação e automaticamente passa essa informação de que a operadora não está procedendo à autorização imediata e a ANS fará contato com essa respectiva operadora buscando informações e, de repente, aplicando algum tipo de sanção administrativa, se for o caso. Uma dúvida muito importante que nossos telespectadores tenham certeza que já enfrentaram em algum momento desse período de pandemia é como um paciente que tem a necessidade de fazer exame, como ele deve proceder no aspecto jurídico em determinadas situações. Porque existem alguns protocolos que as operadoras propõem quando determinam alguns hospitais para realizar os serviços de atendimento de urgência e emergência. Mas muitas vezes, com essa demanda de pessoas com sintomas gripais, tem muita gente em determinados hospitais particulares. Como um paciente pode, por exemplo, buscar alternativas diante do quadro que é avaliado pelo próprio hospital, onde se coloca protocolos com gravidade, esse daqui urgência, emergência, que muitas vezes não tem uma avaliação, uma triagem muito minuciosa para poder determinar a gravidade daquela situação. E o paciente é que está sentindo nessa oportunidade.
Exato, e veja só, em relação à testagem especificamente, Vilela, é importante destacar que inúmeros laboratórios da cidade efetuam essa testagem pelos operadores, por inúmeros operadores. Então, o paciente ele não precisa ficar restrito somente à unidade hospitalar daquele plano. Por mais que o plano disponha dessa possibilidade, é direito do consumidor ter o seu livre acesso a outras instituições que tenham também algum tipo de vínculo comercial com aquela operadora. Então, ele pode se dirigir para qualquer local. Bem como o profissional médico também, por mais que ele não faça parte do quadro daquela operadora, né, ele tem a possibilidade de prescrever também. Então, não precisa ser um médico somente vinculado àquele plano. Qualquer médico pode solicitar a testagem de qualquer paciente. Muito boa essa informação, Liano. Para o encerramento dessa sua entrevista, eu gostaria de agradecer a sua participação. Temos que comemorar, apesar de tudo, porque existe uma movimentação para dar celeridade nesses resultados, porque a doença ela não espera, não é? E a população ela é carente de situações muito mais rápidas, né? Eu tenho certeza que isso vai mudar bastante a ideia e a concepção das pessoas que apresentam muitas vezes sintomas gripais e que naturalmente precisa desse teste para saber se tem a Covid-19 ou a nova gripe que está tomando conta também e enchendo os hospitais. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia, estou sempre à disposição. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois da participação do advogado Juliano Pessoa, trazendo essa boa notícia, né, a obrigatoriedade do exame teste rápido para a Covid-19.